Existe uma versão de Pierce Brosnan que o mundo inteiro simplesmente concordou em amar. O smoking impecável, o maxilar esculpido em algo muito mais permanente do que a pedra. Aquela voz suave que conseguia fazer o perigo soar como um convite irresistível. Para toda uma geração de amantes do cinema, ele era a fantasia suprema. O homem que entrava em qualquer sala como se o próprio ambiente estivesse, desde sempre, esperando por ele. Mas aqui está a pergunta que ninguém, na plateia ou na mídia, pensou em fazer enquanto admirava o terno bem cortado. Qual é a sensação de ser o homem dentro daquela armadura? A resposta é complexa, porque por trás do espião mais icônico da história do cinema, viveu uma história tão drasticamente diferente da lenda que quase parece o roteiro de duas vidas separadas. Esta é a vida de um menino abandonado antes mesmo de ter idade suficiente para compreender o que a palavra abandono significava. Um homem que, anos depois, assistiu impotente enquanto o amor de sua vida e, em seguida, sua própria filha, eram consumidas e levadas pela mesma doença implacável. Um ator que recebeu o papel de sua vida apenas para vê-lo ser arrancado de suas mãos, que lutou por anos para recuperá-lo e, quando finalmente o deixou para trás, carregava cicatrizes profundas que as câmeras de Hollywood nunca conseguiram capturar. Pierce Brosnan não se tornou James Bond apesar de tudo o que sobreviveu. Ele se tornou Bond exatamente por causa disso. Porque um homem que verdadeiramente perdeu tudo carrega a si mesmo de uma maneira diferente. A quietude dele é real. A calma é conquistada a duras penas. Aquele sorriso famoso esconde uma profundidade que nenhum roteirista jamais conseguiu escrever. Esta não é a história brilhante de uma estrela de cinema. Esta é a reportagem sobre um menino de uma pequena cidade irlandesa que passou a vida inteira procurando por um lar que nunca teve e que o encontrou finalmente nos lugares mais inesperados. Antes de prosseguirmos, um aviso. Se você, em algum momento da sua jornada, já se sentiu como um estranho na vida que supostamente deveria ser a sua, fique conosco. Porque esse sentimento exato é o verdadeiro ponto de partida da nossa história. Existe um tipo muito particular de solidão que não tem nome. Não é a solidão comum de estar sozinho em um quarto. Não é a solidão de estar em uma festa lotada onde ninguém sabe o seu nome. Esta é uma solidão mais antiga, mais silenciosa e infinitamente mais destrutiva. É a solidão de uma criança que olha para cima esperando encontrar um rosto familiar e, em vez disso, depara-se com uma porta vazia. Pierce Brandon Brosnan nasceu em 16 de maio de 1953 em Drogheda, uma pequena cidade no condado de Louth, na Irlanda. Era um lugar de céus cinzentos e ruas estreitas, onde a vida se movia devagar e as expectativas das pessoas se moviam ainda mais lentamente. Sua mãe, May Smith, era jovem, determinada e estava totalmente despreparada para o que o destino lhe reservava. Seu pai, Thomas Brosnan, foi embora antes que Pierce tivesse idade suficiente para formar uma única memória sobre ele. Nenhum adeus, nenhuma explicação, apenas a ausência, aquele tipo de vazio que não se anuncia, mas que acaba moldando tudo ao seu redor de qualquer maneira. E então, sua mãe também partiu. Não por crueldade, mas por pura e dolorosa necessidade. May Smith era uma mulher com ambições e uma necessidade desesperada de construir algum tipo de fundação para si mesma e para seu filho. Ela viajou para Londres para estudar e se tornar enfermeira, correndo atrás do único futuro que conseguia enxergar. Um futuro que, naquele momento exato, não tinha espaço para um bebê. Pierce foi entregue aos avós maternos, Philip e Kathleen Smith, na pacata cidade irlandesa de Navan, no condado de Meath. Ele tinha pouco mais de 1 ano de idade. Pense sobre isso por um instante. Antes que ele pudesse andar com firmeza, antes que pudesse formar uma frase completa, e muito antes de entender como uma família deveria se parecer,
A sua já se parecia com um relatório policial de pessoas desaparecidas. Seus avós eram gentis. Eles eram calorosos. Mas a gentileza, por maior que seja, não consegue preencher o espaço exato deixado pela ausência de uma mãe. E nenhuma quantidade de calor humano pode responder à pergunta que uma criança pequena faz em silêncio todas as noites no escuro. Por que ela não ficou? Pierce nunca fez essa pergunta em voz alta. Não naquela época, mas a dúvida vivia dentro dele como uma farpa, pequena demais para ser vista, mas afiada demais para ser ignorada. Quando seus avós faleceram, os arranjos familiares mudaram novamente. Pierce foi morar com uma tia, depois com um amigo da família. Cada transição entregava o mesmo e silencioso veredito. Você é o problema de outra pessoa. Ele não sofreu abusos físicos. Ele não passou fome. Mas ele era passado de mão em mão como um objeto que não se encaixava direito em lugar nenhum. Um menino sem endereço fixo no sentido mais importante da palavra. O sentido que não tem absolutamente nada a ver com geografia. A escola também não era um santuário. Na St. Kieran's CBS, em Navan, Pierce era conhecido como o menino sem pai, o menino sem mãe em casa, aquele que caminhava sem a armadura invisível, que vem de saber que alguém está esperando por você quando o sinal toca no fim do dia. Ele se tornou um garoto quieto, sempre alerta e observador. Aprendeu muito cedo que a observação era infinitamente mais segura do que a participação. Descobriu que, se estudasse a sala e as pessoas com cuidado suficiente, poderia antecipar de onde viria a próxima dor. Ele desenhava, ele pintava, ele desaparecia na arte da mesma maneira que apenas as crianças que precisam desesperadamente fugir para algum lugar conseguem encontrar um refúgio. Naquela época, não era uma paixão. Era pura sobrevivência. Até que, quando ele completou 10 anos, sua mãe reapareceu. Ela havia construído sua carreira na enfermagem em Londres, havia se casado novamente e estava começando um novo capítulo. Ela mandou chamá-lo. E assim, Pierce Brosnan, em uma idade em que a maioria das crianças só deveria se preocupar com provas escolares e pneus de bicicleta furados, empacotou o pouco que tinha e se mudou para Londres. Uma cidade vibrante que falava a mesma língua que a sua, mas que em seu coração parecia um mundo inteiramente alienígena. Ele estava indo morar com uma mulher que era tecnicamente sua mãe, mas que, nas partes mais honestas de sua alma, parecia alguém que ele ainda precisava, desesperadamente, conhecer. Mais tarde, ao relembrar aqueles anos, ele os descreveria com uma contenção que, por si só, já dizia muito. Eu sempre fui o forasteiro, disse ele certa vez, em um tom baixo e sem qualquer traço de amargura. Eu estava sempre do lado de fora, apenas olhando para dentro. Essa é uma frase que merece a nossa pausa. Vale a pena sentar e refletir sobre ela, porque o menino que passava a vida olhando para dentro cresceu para se tornar o homem para o qual o mundo inteiro não conseguia parar de olhar. Mas essa transformação brutal, de um garoto invisível para um ícone global, custaria a ele muito mais do que qualquer pessoa, assistindo do lado de fora, jamais poderia imaginar. E tudo começou com um palco improvisado, um figurino emprestado e uma metrópole que não dava a mínima para o seu sucesso ou fracasso. A Londres do final da década de 1960 não era uma cidade que esperava por ninguém. Ela se movia rápido demais, falava alto demais, e não tinha o menor interesse em um adolescente irlandês quieto e deslocado que chegou vestindo roupas de segunda mão, carregando um sotaque que o marcava instantaneamente como estrangeiro, e vestindo aquele tipo particular de armadura emocional que só desenvolve quem passa a infância inteira aprendendo a não precisar muito de ninguém. Aos 16 anos, Pierce Brosnan matriculou-se na Elliott School, em Putney, no sul de Londres. Ele estava atrasado academicamente, era socialmente invisível e carregava consigo o fardo pesado e específico de um garoto que havia sido jogado de casa em casa por tanto tempo que já não tinha a expectativa de que lugar nenhum fosse permanente. Mas Londres,
Apesar de toda a sua frieza e indiferença, oferecia a ele algo que a pequena Navan nunca pôde dar: possibilidade. Para um garoto como Pierce, essa possibilidade chegou da forma mais improvável possível, cuspindo fogo. Aos 17 anos, ele tropeçou em um trabalho de meio período com um pequeno circo itinerante e aprendeu a engolir e cuspir fogo como artista de rua. Não havia glamour nisso. Não era exatamente arte no sentido clássico. Era apenas um adolescente de pé, no frio cortante, executando um truque perigoso que genuinamente poderia matá-lo. Tudo para entreter multidões de estranhos que jogavam algumas moedas e seguiam seus caminhos. No entanto, algo mágico aconteceu naqueles breves momentos, algo que nenhuma sala de aula jamais havia conseguido produzir. As pessoas olhavam para ele. Para um menino que passou a vida inteira se sentindo um fantasma, repassado entre avós, tias e amigos, até chegar a uma cidade estrangeira onde ninguém sabia o seu nome. A experiência de comandar a atenção de alguém não foi apenas emocionante, foi uma ressurreição. Foi a primeira vez em toda a sua vida que o mundo ao seu redor fez uma pausa, mesmo que por um instante, apenas para reconhecer que ele existia. Ele sentiu o gosto daquilo, e ele queria mais. Aos 18 anos, ele encontrou o seu caminho para o Drama Center London, uma das escolas de atuação mais exigentes, rigorosas e respeitadas de todo o país. A aceitação ali passava longe de ser garantida. A escola era ferozmente seletiva, e Pierce chegou sem nenhum treinamento formal, sem contatos na indústria, sem dinheiro e sem nenhum motivo lógico para que os professores acreditassem nele, exceto por aquela qualidade crua e inquantificável que os grandes mestres da atuação passam a vida inteira aprendendo a reconhecer no olhar de alguém. E eles reconheceram nele. O método do Drama Center não era gentil. Era construído sobre a filosofia dolorosa de que os atores devem escavar a si mesmos, que a matéria-prima para uma grande performance não vive apenas na técnica vocal ou corporal, mas na coragem absoluta de mergulhar na própria história, de tocar nas próprias feridas, de pegar suas questões não resolvidas e arrastá-las para a superfície, onde o público possa finalmente senti-las. Para a maioria dos estudantes, esse processo era assustador e confrontador. Para Pierce Brosnan, era quase fácil demais. Ele tinha uma infância inteira de material bruto para trabalhar. O pai ausente, a mãe que partiu, os anos sendo passado adiante como um pacote sem dono. O silêncio sepulcral que ele havia aprendido a vestir como uma segunda pele. De repente, no ambiente seguro e controlado de uma sala de ensaio, tudo aquilo tinha uma utilidade. Tudo aquilo tinha um valor inestimável. As exatas coisas que o fizeram se sentir quebrado a vida toda eram agora as ferramentas do seu ofício. Ele se formou em 1975 e mergulhou imediatamente no teatro, afiando suas garras em produções de palco que pagavam muito pouco, mas exigiam a sua alma. Trabalhou no York Theatre Royal. Assumiu papéis desafiadores. Ele não foi um sucesso da noite para o dia. A indústria do entretenimento raramente recompensa a paciência com velocidade. Mas ele estava crescendo, de forma silenciosa e constante, transformando-se em algo muito real. E então, veio o papel na televisão que mudou a trajetória do seu destino para sempre. Em 1982, ele foi escalado como o protagonista de Remington Steele. O personagem era uma identidade fictícia, charmosa e espirituosa, inventada por uma agência de detetives feminina para dar mais credibilidade aos negócios. Mas Pierce habitou esse homem com um carisma tão natural, tão livre de esforço, que o público imediatamente esquecia que estava assistindo a um ator atuar. Ele parecia ter nascido para a televisão. Movia-se pelas cenas com uma confiança que não parecia ter sido ensaiada, e a câmera o encontrou daquela maneira rara como as lentes ocasionalmente encontram certas pessoas predestinadas, como se estivesse esperando por ele desde sempre. Os Estados Unidos notaram,
E junto com a atenção da América, veio o primeiro sussurro real daquele nome que o perseguiria pelo resto de seus dias: James Bond. Mas, antes que essa porta dourada pudesse se abrir completamente para ele, ela seria batida com violência bem na sua cara. E o motivo pelo qual ela se fechou não teve absolutamente nada a ver com a sua falta de talento. Teve a ver com o amor. Existem pessoas que entram na sua vida e simplesmente a reorganizam. Não de forma gradual. Não com educação pedindo licença. Elas chegam e, de repente, todos os móveis de tudo o que você achava que entendia sobre si mesmo mudam de lugar. E você percebe, com uma clareza que chega a ser assustadora, que a forma como a sua vida estava arrumada antes nunca esteve de fato certa. Cassandra Harris foi exatamente essa pessoa para Pierce Brosnan. Ele a conheceu em 1977, em uma festa em Londres. Nascida na Austrália, Cassandra era deslumbrante, ferozmente inteligente e já uma atriz com uma presença tão magnética que preenchia qualquer ambiente em que pisasse. Naquela época, no entanto, ela era casada com outro homem, o empresário Dermot Harris, filho do lendário ator irlandês Richard Harris. Pierce a viu do outro lado da sala e sentiu algo mudar no ar. Ele tinha 24 anos. Ela, 29. A conexão que se formou entre os dois foi daquele tipo raro e avassalador, que não pede permissão a ninguém e não espera por um momento mais conveniente. Primeiro, eles se tornaram amigos, da maneira cautelosa como as pessoas fazem quando as circunstâncias exigem paciência. Mas, assim que o primeiro casamento dela chegou ao fim, eles se tornaram tudo um para o outro. Eles se casaram em 1980. Sem a menor hesitação e sem impor qualquer condição, Pierce adotou legalmente os 2 filhos do casamento anterior de Cassandra, Charlotte e Christopher. Para um homem que cresceu sem a figura de um pai, sem um endereço fixo e sem a certeza reconfortante de ser a escolha de alguém, o ato de escolher aquelas crianças não foi apenas um gesto de generosidade. Foi um manifesto. Foi a sua maneira de declarar para o mundo e para o seu próprio passado: é assim que uma família deve ser, e eu mesmo vou construí-la. Pela primeira vez em toda a sua vida adulta, Pierce Brosnan tinha algo que nunca possuiu de verdade: um lar. Não apenas um endereço postal. Não apenas um teto sob o qual dormir. Um lar. Aquele tipo de refúgio que se mede nas risadas compartilhadas durante o café da manhã e no conforto absoluto de saber que, ao abrir a porta de casa, alguém está genuinamente feliz por você estar ali. Cassandra lhe deu isso. Ela lhe deu raízes, justo para um homem cuja vida inteira havia sido definida pelo desenraizamento. E então o impensável aconteceu. Ela adoeceu. Em 1987, Cassandra foi diagnosticada com câncer de ovário. Pierce tinha apenas 34 anos. O filho do casal, Sean, havia acabado de nascer. A vida que eles haviam construído juntos, uma vida calorosa, criativa e repleta daquela alegria particular de 2 pessoas que genuinamente escolheram estar juntas, passou a viver de forma repentina sob a sombra sombria de algo com o qual nenhum dos dois tinha o poder de negociar. O que se seguiu não foi uma história de desistência, muito pelo contrário. Pierce recuou de tudo o que a indústria de Hollywood começava a lhe oferecer. Ele abriu mão de oportunidades de ouro, cancelou testes, freou o ímpeto crescente de uma carreira que claramente o levaria ao estrelato absoluto e colocou Cassandra no centro exclusivo do seu mundo. Ele esteve presente, de forma feroz, deliberada e completa. Ele a levava de carro para todos os tratamentos. Sentava-se ao lado dela durante aquelas horas longas e silenciosas nos hospitais. Horas que não têm nenhum glamour e nenhum roteiro escrito. Ele manteve a família unida com uma determinação tão silenciosa e forte que as pessoas que testemunharam aquilo jamais esqueceram. Mais tarde, com a honestidade contida de um homem que sobreviveu a algo que o mudou para sempre, ele diria:
Você aprende muito rápido o que realmente importa e o que não importa. Todo o resto simplesmente desaparece. Por 4 anos, eles lutaram. E durante esses 4 anos, Cassandra lutou com mais força do que qualquer pessoa que a amava achava ser humanamente possível. Por todos os relatos de quem conviveu com ela, Cassandra era uma mulher extraordinária. Não apenas daquela forma complacente com que as pessoas costumam chamar os doentes de extraordinários, mas no sentido pleno da palavra. Ela era engraçada, afiada e se recusava terminantemente a ser definida pelo que estava acontecendo com seu corpo. Mas no dia 28 de dezembro de 1991, Cassandra Harris faleceu. Ela tinha 43 anos. Pierce tinha 38. De repente, ele era um viúvo com 3 filhos para criar. Uma carreira que havia sobrevivido no modo de espera e uma dor tão total, tão avassaladora, que os amigos que o conheceram nessa época o descrevem como um homem que havia se trancado em um lugar dentro de si mesmo que era quase impossível de alcançar. Ele continuou trabalhando porque o trabalho era a única estrutura, a única arquitetura de rotina que lhe restava em pé. E porque 3 crianças precisavam de um pai que estivesse presente. A alternativa a seguir em frente era parar, e a imobilidade traria um silêncio que ele não tinha o luxo de poder enfrentar. No entanto, aqueles que o assistiram nos sets de filmagem nos anos imediatamente após a morte de Cassandra viram algo em suas atuações que nunca esteve lá antes. Um peso sombrio por trás dos olhos. Uma qualidade de perda e melancolia que nenhuma escola de teatro ensina pelo simples motivo de que não pode ser ensinada. Ela só pode ser vivida. O menino que um dia construiu sua arte a partir das feridas de uma infância abandonada, agora carregava uma nova ferida, infinitamente mais profunda que a primeira, e permanente de uma maneira totalmente diferente. E a ironia mais cruel de todas ainda o aguardava logo na esquina. Porque o papel que mudaria tudo, o papel de uma vida que havia sido balançado na frente de seus olhos, aquele em que a indústria inteira já começava a sussurrar o seu nome, escorregou pelos seus dedos. Não porque ele não estivesse pronto, não porque ele não fosse o ator certo, mas porque o contrato que o prendia não tinha nenhuma cláusula de misericórdia para um homem que passava as noites sentado ao lado da esposa à beira da morte. Existe um tipo muito particular de crueldade que veste a máscara da coincidência. Ela não se anuncia como um castigo. Ela chega vestida de timing, de circunstância, usando a linguagem fria e neutra de contratos, entrelinhas e decisões de negócios que, na teoria, não tem nada de pessoal. E, no entanto, o efeito de corte é tão preciso quanto o de uma lâmina, porque a dor de perder o papel de James Bond não foi um golpe puramente profissional para Pierce Brosnan. Ela chegou exatamente no momento em que ele tinha menos a perder e, mesmo assim, encontrou uma forma de roubar-lhe algo. Mas para entender exatamente como essa injustiça profissional aconteceu, precisamos voltar um pouco no tempo. Vamos voltar a 1986, a época em que a série Remington Steele havia transformado o rosto de Pierce Brosnan em um dos mais reconhecidos da televisão americana. A série Remington Steele já estava no ar há 4 temporadas. E, em algum lugar no meio de todo aquele carisma inegável e do tempo de comédia perfeito de Pierce, os produtores da Eon Productions, a poderosa empresa por trás da franquia James Bond, começaram a prestar muita atenção. Roger Moore interpretava o espião 007 desde 1973. Mas, em meados da década de 1980, estava claro que o personagem precisava ser entregue a uma nova geração. A lista de candidatos não era longa, e o nome de Pierce Brosnan estava no topo absoluto dela. Em 1986, a Eon ofereceu o papel a ele de forma oficial. Não houve um teste de câmera agonizante. Não houve uma longa conversa de negociação. Foi uma oferta direta. O papel de James Bond, o personagem fictício mais icônico e cobiçado de toda a história do cinema,
foi entregue de bandeja nas mãos de um ator irlandês de 33 anos. O mesmo homem que havia passado a infância inteira sendo invisível e o início da carreira aprendendo a fazer com que as salas prestassem atenção nele. Ele, é claro, disse sim. O filme The Living Daylights, marcado para a morte, foi anunciado. A publicidade começou a ser construída, e a máquina gigantesca de um filme de Bond, enorme, caríssima e de alcance global, começou a se mover na direção do rosto de Pierce Brosnan. E então, a rede de televisão NBC exerceu uma cláusula contratual. Remington Steele, que vinha caindo silenciosamente nos índices de audiência e cujo cancelamento era amplamente esperado por todos, foi renovada abruptamente pela emissora. O motivo? Nos bastidores da indústria, o segredo nunca foi muito bem guardado. A renovação aconteceu exatamente por causa do anúncio de James Bond. O interesse global renovado em Pierce fez com que o valor da série disparasse da noite para o dia. A NBC tinha o direito contratual de segurá-lo e ele estava legalmente amarrado. Ele não podia simplesmente ir embora. E a Eon Productions, com um cronograma milionário a cumprir, não podia esperar. Timothy Dalton foi escalado como o novo James Bond. Pierce Brosnan foi forçado a assistir, da beira do campo, enquanto o papel para o qual ele já havia dito sim era entregue a outra pessoa. Não porque ele tivesse falhado em um teste. Não porque algum diretor tivesse decidido que ele não era a escolha certa. Mas simplesmente porque uma rede de televisão fez as contas e decidiu que o valor comercial dele valia muito mais para eles do que o sonho dele valia para ele mesmo. Ele lidou com isso publicamente, com uma elegância que, olhando em retrospecto, merece muito mais reconhecimento do que jamais recebeu. Não houve explosões de raiva. Não houve entrevistas amargas ou ressentidas em revistas de fofoca. Ele falou sobre o assunto de forma cuidadosa, estritamente profissional, com a contenção controlada de um homem que entendia perfeitamente que a indústria inteira estava observando a sua reação. Ele sabia que a forma como você perde algo muitas vezes importa muito mais do que a própria perda. Mas na sua vida privada, aqueles que eram mais próximos a ele sabiam que a ferida estava aberta e sangrando. Porque aquilo não foi apenas uma oportunidade perdida. Foi a culminação de tudo pelo que ele havia trabalhado desde os dias difíceis no Drama Center. Desde a época em que cuspia fogo nas ruas geladas de Londres. Desde o exato momento em que um adolescente irlandês deslocado decidiu que a sensação de ser visto valia a pena, a ponto de dedicar sua vida inteira a isso. Ele havia escalado a montanha inteira, chegado até a porta com a placa James Bond, apenas para descobrir que a porta havia sido trancada pelo lado de dentro por causa do contrato de outra pessoa. E para tornar tudo ainda mais sombrio, Cassandra já estava doente. Assim, Pierce Brosnan entrou no final da década de 1980 carregando duas coisas impossíveis simultaneamente. O luto antecipado de assistir a sua esposa lutar desesperadamente pela vida e a ferida profissional de ter chegado tão perto do papel que definiria sua carreira, apenas para vê-lo ser entregue a outro enquanto ele permanecia ali, contratualmente congelado, incapaz de fazer qualquer coisa além de assistir. Qualquer outro homem poderia ter desmoronado sob o peso de qualquer uma dessas duas coisas. Ele não desmoronou. Ele fez filmes, alguns muito bons, outros esquecíveis, mas permaneceu presente para sua família com uma devoção que nunca vacilou por um único segundo. Ele reconstruiu sua reputação profissional lentamente, escolhendo um papel cuidadoso de cada vez. E ele esperou. Não de forma passiva, não com resignação, mas com a paciência muito específica de um homem que aprendeu desde a infância que as coisas que realmente valem a pena quase nunca chegam no horário planejado. Chegamos a 1994. Timothy Dalton havia se afastado do papel de 007. A Eon Productions estava procurando um novo rosto mais uma vez. E em algum lugar do outro lado do Atlântico, o telefone de Pierce Brosnan tocou. Mas atender a essa ligação e vestir aquele terno inconfundível, finalmente,
Viria com um preço que a franquia nunca havia cobrado de nenhum outro Bond antes dele. Porque desta vez, ele pisaria naquele set de filmagem já tendo perdido a pessoa mais importante de todo o seu mundo. E isso muda um homem de maneiras que nenhuma quantidade de ensaio ou preparação de elenco pode antecipar. O convite de 1994 era oficial. A Eon Productions queria Pierce Brosnan de novo. 8 longos anos depois de a primeira oferta ter sido arrancada de suas mãos pela aritmética contratual de uma rede de TV, o papel de James Bond estava sendo colocado de volta em suas mãos. E desta vez, não havia absolutamente nada no caminho. Nada, exceto a dor. Cassandra havia partido há 3 anos. Pierce tinha agora 41 anos. Estava criando 3 filhos sozinho e carregava a exaustão particular e pesada de um homem que passou anos sendo a rocha para todos ao seu redor, enquanto silenciosamente funcionava com o tanque vazio por dentro. Ele não era, de forma alguma, a mesma pessoa a quem o papel havia sido oferecido em 1986. Como ele poderia ser? Os anos cruéis que separavam aquela primeira oferta desta nova haviam tirado dele coisas que nenhuma conquista profissional no mundo poderia restaurar. E, no entanto, ele disse sim. Ele aceitou porque James Bond já não era apenas um papel neste momento de sua vida. Era uma tábua de salvação. Era uma estrutura. Era um motivo sólido para ficar com a coluna ereta, entrar em uma sala e ser por algumas horas todos os dias em um set de filmagem um homem inabalável. Um homem que tinha absolutamente todas as respostas para todos os problemas e nenhuma ferida no peito. Se isso soa, para quem escuta, como puro escapismo, talvez fosse mesmo, mas era, acima de tudo, um ato de profunda coragem. Foi a coragem silenciosa e sem glamour de um homem que tinha todos os motivos do mundo para recuar e se esconder, mas que escolheu caminhar diretamente para o centro do holofote mais implacável do planeta. GoldenEye foi lançado em novembro de 1995. O veredito do público e da crítica foi imediato e avassalador. Pierce Brosnan era James Bond. E não naquele sentido hesitante de vamos ver como o público reage, mas no sentido absoluto de que isso sempre foi inevitável. Ele habitou o personagem com uma inteireza que silenciou cada crítico que havia passado a década anterior, se perguntando se a franquia teria algum futuro sem o rosto certo para carregá-la. Ele tinha o porte físico, tinha a inteligência afiada, tinha a quietude, aquela qualidade muito particular de um homem que nunca se abala, nunca se apressa e nunca demonstra medo visível. Era exatamente a qualidade que o personagem exigia acima de qualquer outra coisa. Mas ele tinha algo a mais. Algo que nenhum de seus antecessores havia trazido para o papel da mesma maneira. Uma tristeza profunda por trás dos olhos que o roteiro nunca se preocupou em explicar, mas que o público sentia em cada cena. E eles sentiam porque era real. Bond é um personagem definido pela perda, por um passado sobre o qual ele nunca discute, por conexões humanas que ele não pode se dar ao luxo de fazer, pela distância emocional que ele é obrigado a manter de todos ao seu redor como uma mera questão de sobrevivência profissional. Pierce Brosnan entendia tudo isso não como uma escolha técnica de atuação, mas como uma experiência vivida. Ele vinha mantendo as pessoas a uma distância segura desde que era apenas um bebê na pequena Navan. Ele aprendeu o que era distância emocional muito antes de aprender a ler. A sua performance foi extraordinária precisamente porque o artifício ali era mínimo. Mais 3 filmes se seguiram. O Amanhã Nunca Morre, 1997. O Mundo Não É o Bastante, 1999. E Um Novo Dia para Morrer, 2002. Cada um deles foi um evento global. Cada um adicionou uma nova camada a um legado que, no início dos anos 2000, havia se tornado inquestionável. O Bond de Pierce Brosnan arrecadou mais de US$ 2 bilhões nas bilheterias mundiais.
Ele não apenas resgatou uma franquia que começava a sentir o peso da idade, ele a reinventou. Deu a ela um registro emocional que não possuía antes e a entregou para uma nova geração com força suficiente para impulsioná-la por décadas. O mundo olhava para o smoking e via James Bond. Mas aqueles que realmente conheciam Pierce olhavam para o homem dentro do terno e viam algo muito mais complicado, porque a agenda era implacável. Filme após filme, turnê de divulgação após turnê de divulgação. A máquina devoradora de uma franquia daquele tamanho consumia cada hora disponível do seu dia. E enquanto isso, seus filhos estavam crescendo. Sean, o filho que nasceu no exato ano em que Cassandra foi diagnosticada, já era um adolescente. Charlotte e Christopher, os enteados que Pierce havia adotado e criado como seus, estavam construindo suas próprias vidas adultas. E Pierce estava perpetuamente preso em algum lugar entre um set de filmagem e um aeroporto, interpretando um personagem cuja característica principal é nunca ficar em um lugar por tempo suficiente para sentir alguma coisa. A solidão que havia definido sua infância encontrou, então, uma nova forma. Ele era, mais uma vez, o forasteiro olhando para dentro. Só que agora, a sala para a qual ele olhava era a de sua própria família, e o vidro que os separava era feito de agendas, compromissos e da prisão muito particular de ser o rosto mais visível de uma franquia global de entretenimento. E então, em 2004, tudo acabou. A Eon Productions informou a Pierce Brosnan que seus serviços como James Bond não seriam mais necessários. A decisão foi tomada de forma silenciosa, eficiente e totalmente sem a participação dele. Daniel Craig estava sendo considerado para uma reimaginação mais sombria e crua do personagem. E Pierce, agora com 51 anos, estava sendo aposentado à força de um papel que ele nunca esteve pronto para deixar. Segundo alguns relatos, ele descobriu a notícia pela imprensa antes mesmo do anúncio oficial. Ele não havia sido demitido de uma sala de correspondências desta vez. Ele não havia sido mantido como refém por um contrato de televisão. Ele havia sido simplesmente avisado, pela mesma indústria que lhe entregara o seu papel mais cobiçado, de que esse papel estava sendo passado para as mãos de outra pessoa. Novamente, a ferida era diferente daquela de 1986. De certa forma, era ainda mais profunda. Porque desta vez, ele havia vestido o terno. Ele havia conquistado aquele lugar, frame por frame, ao longo de 4 filmes e uma década inteira de sua vida. Ele havia dado a Bond algo real, permanente e insubstituível. E o fim chegou não com uma conversa frente a frente, mas com um comunicado à imprensa. Ele falou sobre o assunto tempos depois, com a honestidade cuidadosa de um homem que fez as pazes com algo que, de vez em quando, ainda dói. Eu sentia que ainda tinha mais a oferecer, ele disse de forma simples e direta. Mas a decisão não era minha. Essa frase, curta, comedida, carregando todo o peso daquilo que não diz, revela muito mais sobre Pierce Brosnan do que qualquer filme de Bond jamais conseguiu. Porque o homem que havia sido deixado para trás quando bebê, passado de casa em casa como criança, mantido como refém por um contrato de TV na juventude e que ficou viúvo na casa dos 30 anos, estava agora sendo aposentado do papel que definiu a sua carreira por uma decisão fria de estúdio. Aquele homem havia aprendido, ao longo de uma vida inteira de perdas que ele não escolheu, que a única coisa que você pode realmente controlar é a forma como carrega o peso daquilo que não pode ser mudado. E o que o aguardava do outro lado daquela perda profissional era algo que a franquia de Hollywood jamais conseguiria roteirizar. Algo mais silencioso, algo inegavelmente real, algo que vinha crescendo lenta e firmemente nos anos entre as gravações, as turnês de imprensa e a performance implacável de invencibilidade. Existem coisas que o universo faz que desafiam completamente a linguagem da coincidência. Elas são precisas demais para serem aleatórias,
direcionadas demais para serem um mero acidente. Elas chegam com o peso exato de algo que, desde o princípio, já estava destinado a acontecer. E a sensação de impotência que elas produzem é diferente de qualquer outra dor, porque não há ninguém para confrontar, não há decisão para reverter, não há argumento lógico que possa mudar absolutamente nada. Pierce Brosnan já sabia muito bem como o câncer de ovário se parecia visto de dentro. Ele o assistiu devorar Cassandra ao longo de 4 anos. Sentou-se ao lado dela durante os tratamentos, as intermináveis visitas ao hospital e a lenta e cruel redefinição do que significa um dia normal, quando alguém que você ama está lutando pela própria vida. Ele segurou a mão dela. Ele manteve a família de pé. Ele a enterrou em 1991 e então fez a única coisa que restava a um homem com 3 filhos e um luto grande demais para ser encarado de frente. Ele continuou caminhando. Charlotte Harris, a filha de Cassandra. A criança que Pierce adotou, a garota que ele escolheu como sua sem impor nenhuma condição quando ela ainda era pequena, havia se tornado uma jovem mulher de notável talento e calor humano. Ela tinha a mesma presença magnética da mãe. Tinha aquela qualidade rara de quem preenche um ambiente não por falar alto, mas através de uma atenção genuína. O dom precioso de fazer com que qualquer pessoa com quem estivesse conversando se sentisse a pessoa mais importante do mundo. Mas ela também havia herdado outra coisa de sua mãe. No final da década de 1990, Charlotte foi diagnosticada com câncer de ovário. A mesma doença, o corpo da mesma filha, uma geração diferente e a mesma sentença implacável. Pierce ainda estava gravando os filmes de James Bond quando a doença de Charlotte se agravou. Ele ficava de pé na frente das câmeras, interpretando o homem mais invencível do cinema, performando frieza, controle e a inabalável certeza de um personagem que sai de qualquer catástrofe sem um único arranhão. Tudo isso enquanto, na vida privada, atravessava um inferno contra o qual nenhuma quantidade de treinamento, dinheiro ou fama poderia oferecer a menor proteção. Pense por um instante no que isso exige de uma pessoa. Caminhar para dentro de um set de filmagem e habitar um personagem definido pela ausência absoluta de vulnerabilidade, enquanto carrega nos ombros um peso que faria a maioria dos seres humanos cair de joelhos. Sorrir para fotos promocionais, dar entrevistas divertidas, performar noite após noite a ficção de um homem que não pode ser tocado pela dor. E, enquanto isso, a coisa que o estava tocando mais profundamente não tinha roteiro, não tinha solução e não oferecia nenhum final feliz garantido. Ele fez isso porque a única alternativa era parar. E parar, para Pierce Brosnan, nunca foi algo que a sua história o ensinou a fazer. Charlotte Harris faleceu em 28 de junho de 2013. Ela tinha 41 anos, 2 anos a menos do que sua mãe tinha quando o mesmo câncer a levou. A mesma faixa etária, a mesma doença, e agora, o mesmo homem de pé ao lado de um túmulo, tentando encontrar palavras para uma perda que a linguagem humana simplesmente não foi projetada para suportar. Ele agora havia enterrado a mulher que lhe deu o seu primeiro lar verdadeiro e a filha que ela havia deixado para trás. Ele assistiu à mesma doença dizimar 2 gerações da mesma família. E ele esteve presente para ambas, no sentido mais pleno e doloroso que a palavra presente pode ter. Não há entrevistas dessa época em que Pierce fale sobre a morte de Charlotte com nada além da mais absoluta e silenciosa contenção. Não porque ele não sentisse nada, mas porque certos lutos são grandes demais e privados demais para serem traduzidos na moeda barata da conversa pública. Ele reconheceu a dor, ele a honrou, e então ele a protegeu do mundo, um mundo que sempre exigiu dele muito mais do que ele era obrigado a dar. O que ele fez, e o que fala muito mais alto do que qualquer entrevista, foi canalizar a perda em ação.
Ele se tornou um dos maiores e mais proeminentes defensores mundiais da conscientização sobre o câncer de ovário e do financiamento de pesquisas médicas. Ele doou, ele discursou em eventos, ele usou a própria visibilidade, que às vezes lhe parecia um fardo, como um veículo para algo que importava infinitamente mais do que números de bilheteria ou a continuidade de uma franquia de ação. Ele não pôde salvar Cassandra. Ele não pôde salvar Charlotte. Mas ele podia se recusar a deixar que as mortes delas fossem apenas tragédias privadas. E ao fazer com que elas significassem algo além das fronteiras de sua própria família, ele encontrou a única resposta honesta que o luto pode oferecer a alguém. Não o fechamento, não a cura, mas sim um propósito. E, no entanto, mesmo no meio de toda essa tempestade, das perdas, dos intensos anos como Bond, da vida pública que nunca pausava o tempo suficiente para que ele pudesse simplesmente respirar, algo mais estava, silenciosa e firmemente, crescendo. Algo que havia começado de forma quase improvável em um set de filmagem no México. Algo que se tornaria a segunda grande história de amor de sua vida. E esta, ao contrário de tantos capítulos anteriores, não terminaria em perda. Ela começou como as melhores coisas em sua vida sempre pareceram começar, sem nenhum aviso prévio. Em 1994, no exato mesmo ano em que a Eon Productions ligou para lhe oferecer o papel de James Bond pela segunda vez, Pierce Brosnan compareceu a uma festa em Cabo San Lucas, no México. Ele tinha 41 anos e estava afundado há 3 no luto implacável pela perda de Cassandra. Ele vivia aquele tipo muito específico de vida que se espera de homens famosos, cobiçados e recentemente viúvos. Uma sucessão de aparências, eventos vazios e a exaustiva performance de estar bem. E então ele conheceu Kelly Shea Smith. Ela era jornalista, apresentadora de televisão e ativista ambiental. Brilhante, dona de opiniões fortes e absolutamente não impressionada por aquele tipo particular de charme que Pierce havia passado anos aperfeiçoando para as câmeras. Ela não precisava de absolutamente nada dele. Ela não estava fazendo um teste para ganhar um papel na história de vida dele. Ela era simples e completamente ela mesma. E essa qualidade exata, em um mundo que havia passado anos projetando fantasias em cima do rosto de Pierce Brosnan, foi mais desarmante do que qualquer coisa que ele tivesse encontrado em muito tempo. Eles conversaram por horas naquela primeira noite. Não sobre James Bond. Não sobre os bastidores de Hollywood. Falaram sobre o oceano, sobre a destruição ambiental, sobre a dor muito particular de assistir ao mundo natural ser consumido pela indiferença humana. Falaram sobre coisas que importavam para ambos daquela maneira quieta e privada, como as coisas só importam quando não há nenhuma câmera gravando. Mais tarde, Pierce diria que soube logo naquela primeira noite, não com a certeza dramática de uma cena de filme. Não houve uma trilha sonora crescente ao fundo, nem um beijo sob a luz perfeita. Foi com algo muito mais silencioso e infinitamente mais confiável do que isso. Foi o reconhecimento simples e enraizado de que aquela pessoa fazia sentido para ele, de que a versão de si mesmo que ele era quando estava ao lado dela era muito mais próxima do seu eu verdadeiro do que quase qualquer outra versão que ele já tivesse mostrado ao mundo antes. Eles se casaram em 4 de agosto de 2001, em um castelo em Ballintubber, na Irlanda. Pierce havia finalmente voltado para casa. Voltou para o país que o formou, para a paisagem que moldou sua primeira compreensão sobre o que era a beleza. Para a terra que ele havia deixado para trás quando era apenas um adolescente, carregando nada além de um sentimento de deslocamento, uma saudade sem nome e a crença teimosa de que algo melhor era possível. Juntos, eles tiveram 2 filhos, Dylan, nascido em 1997, e Paris, em 2001. Somando-se a Sean, Charlotte e Christopher, Pierce construiu a família grande, deliciosamente complicada e cheia de amor que aquele garotinho solitário de Navan
Nunca havia ousado imaginar para si mesmo. Keely tem sido, por todos os relatos daqueles que os conhecem de perto, a verdadeira arquitetura da estabilidade dele. Ela não é uma figura de figuração na história dele. Ela é a sua coautora. Ela o desafiou a ser mais presente, mais honesto, mais disposto a existir fora da performance exaustiva de compostura que a fama exige. Ela lhe deu a permissão essencial para ser incerto, para estar cansado, para ser a versão de Pierce Brosnan que não tem a resposta pronta para tudo. Há um detalhe específico desta época que diz muito mais do que a maioria de suas entrevistas. Quando os tabloides começaram a comentar sobre o peso de Keely, com aquela crueldade particular que a cultura das celebridades reserva apenas para as mulheres que ousam existir em público com corpos que não se enquadram em suas falsas especificações. Pierce não respondeu com neutralidade diplomática. Ele respondeu com uma franqueza inconfundível e feroz. Ele a chamou de linda. Ele a chamou de sua âncora. E deixou claro, publicamente e sem um pingo de hesitação, que as opiniões de pessoas que nunca haviam se sentado de frente para ela durante um café da manhã eram inteira e absolutamente irrelevantes para ele. Essa resposta instintiva, protetora e completamente indiferente a como soaria nas manchetes, revelou algo essencial sobre o homem por baixo do smoking. O menino que passou a infância inteira nunca sendo o escolhido de ninguém, havia se transformado em um homem que escolhe, de forma feroz e sem pedir desculpas. E foi a partir dessa fundação sólida de amor genuíno e estabilidade conquistada a duras penas que Pierce Brosnan fez algo que surpreendeu a todos que achavam que já conheciam a sua história. Ele recomeçou. Não de forma desesperada, não de forma reativa, mas com a intenção deliberada e sem pressa de um homem que, finalmente, após 40 anos de busca, encontrou terra firme sob os próprios pés. E o que ele construiu nesse novo terreno foi muito mais interessante do que qualquer missão que James Bond já realizou. Após Bond, a indústria não tinha muita certeza do que fazer com Pierce Brosnan. Esse não é um problema incomum para atores que foram tão intensamente identificados com um único papel. O smoking tinha sido costurado de forma tão perfeita, a associação visual era tão total, que os diretores de elenco olhavam para o rosto dele e viam apenas o personagem, não o ator. A franquia o havia tornado um ícone global, e ao fazer isso, paradoxalmente, o tornou muito mais difícil de escalar. Ele poderia ter recuado, poderia ter aceitado aquela irrelevância confortável que engole tantos atores assim que o capítulo definidor de suas carreiras se encerra. Ele tinha o dinheiro, tinha a família, as casas luxuosas em Malibu, na Irlanda e em Londres. Ele tinha todos os motivos materiais do mundo para desacelerar e todos os motivos emocionais para simplesmente estar presente na vida que lutou tanto para construir. Em vez disso, ele decidiu ficar interessante. O filme O Matador, The Matador, em 2005, foi o primeiro sinal real dessa mudança. Pierce interpretou um assassino profissional esgotado, decadente e profundamente estranho. Nada parecido com Bond. Nada parecido com o que a indústria lhe havia pedido antes. Ele entregou uma atuação com uma vulnerabilidade solta, desarmada e genuinamente engraçada, que assustou os críticos que passaram anos presumindo que já sabiam de tudo o que ele era capaz de fazer. O forasteiro havia finalmente encontrado a sua própria voz. Por aquele papel em O Matador, Pierce recebeu uma indicação ao Globo de Ouro. Mas, muito mais importante do que qualquer estatueta de premiação, ele provou algo fundamental para si mesmo e para qualquer um que estivesse realmente prestando atenção. O smoking impecável era apenas uma fantasia. O ator que o vestia era algo completamente diferente. O estrondoso sucesso de Mamma Mia, em 2008, confirmou isso da maneira mais inesperada possível. Ele cantou no filme. Cantou de forma corajosa, visivelmente imperfeita, mas com uma disposição absoluta de ser ridículo em nome da pura alegria. E o público o amou profundamente por isso. Não apesar da imperfeição,
mas exatamente por causa dela. Porque há algo de profundamente cativante em assistir a um homem que passou décadas sendo exigido a ser à prova de falhas, simplesmente dar de ombros e dizer ao mundo: é assim que a minha voz soa de verdade, e eu não me importo nem um pouco com isso. O filme arrecadou mais de 600 milhões de dólares em todo o mundo. O homem que Hollywood havia forçado a se aposentar de seu papel mais invencível era agora, ironicamente, um dos atores mais lucrativos de 2008. No entanto, o trabalho que revela o seu verdadeiro eu, com mais clareza nesse período, é muito mais silencioso do que os sucessos de bilheteria. Ele pintou durante toda a sua vida, começando com aqueles primeiros rascunhos infantis em Navan, o garotinho deslocado que encontrou na arte um espaço que não exigia nada dele, a não ser atenção. Pierce sempre manteve a pintura como uma prática particular. Mas nos anos que se seguiram a Bond, ele começou a levá-la a sério. Não mais como um passatempo, mas como uma verdadeira disciplina. Suas telas, soltas, emocionalmente diretas, muitas vezes retratando o mundo natural e a figura humana com uma crueza que suas atuações ocasionalmente tocam, mas raramente ultrapassam, já foram exibidas internacionalmente e arrecadaram fundos significativos para a pesquisa do câncer de ovário. Ele pinta, segundo suas próprias palavras, porque a tela em branco é o único lugar no mundo onde ninguém está olhando. Onde não existe o peso de uma franquia, nem a expectativa esmagadora do público, nem um diretor de fotografia procurando o seu melhor ângulo. Ali, ele é simplesmente uma pessoa criando algo sozinha, acompanhada daquele mesmo silêncio que o persegue desde a infância. Mas aprendendo finalmente a vê-lo como um velho companheiro, e não como uma ameaça. Nos últimos anos, ele passou a falar sobre sua identidade irlandesa com uma profundidade e franqueza crescentes. Sobre o que significa ter partido e ter retornado. Sobre a relação muito particular que uma pessoa tem com a paisagem, que a formou antes mesmo de ter idade suficiente para escolher alguma coisa. Ele fala sobre o condado de Meath, sobre os céus eternamente cinzentos e as ruas estreitas das quais, um dia, ele mal podia esperar para escapar, mas para onde hoje retorna com um sentimento muito próximo da reverência. Ele apoia causas ambientais com a mesma consistência feroz que dedica a tudo o que realmente importa em sua vida. Não de forma performática, não para ganhar manchetes ou publicidade, mas com o compromisso sustentado e sem glamour de alguém que genuinamente acredita que vale a pena lutar pelo planeta. Sua fundação, criada ao lado de Keeley, já direcionou milhões para a proteção ambiental e para a pesquisa do câncer de ovário. Ele transformou as duas maiores perdas de sua vida, Cassandra e Charlotte, em algo que sobreviverá tanto ao luto quanto à fama. E através de tudo isso, as pinturas, o ativismo, os filmes mais independentes, a vida pacata em Malibu e no Havaí com Keeley e as crianças, há uma qualidade inegável que emerge de cada relato feito por pessoas que conhecem Pierce Brosnan fora do enquadramento de uma câmera, presença. E não aquela presença fabricada e ensaiada de um homem que foi treinado para comandar a atenção de uma sala, mas o tipo real, o tipo de presença que só emana de alguém que sabe, com uma certeza absoluta conquistada, através da perda absoluta, que o momento exato à sua frente é a única coisa que lhe é verdadeiramente garantida. O menino que passou a infância se sentindo como um arranjo temporário na vida de outras pessoas, tornou-se um homem que trata cada ambiente em que entra como um lugar que vale a pena ser vivido plenamente. Essa transformação, do invisível para o presente, do deslocado para o enraizado, daquele que performava a invencibilidade para aquele que encarna a verdadeira força, é a real história de Pierce Brosnan. E ela merece uma conclusão à altura de tudo o que ele precisou enfrentar para chegar até aqui. Isto é o que o mundo lembra sobre Pierce Brosnan. O smoking. A pistola Walther PPK.
a sobrancelha levemente arqueada, e a frase é entregue com a quantidade exata de ironia para sugerir que o homem que a dizia sabia perfeitamente o quão absurdo e emocionante tudo aquilo era. Foram 4 filmes, 2 bilhões de dólares. Uma geração inteira de amantes do cinema que cresceu acreditando que manter a elegância sob pressão era simplesmente uma questão de ter o terno certo e o maxilar bem desenhado. Mas aqui está o que o Smoking nunca conseguiu mostrar. O bebê deixado para trás na pacata na van, enquanto sua mãe corria atrás de um futuro que ela só conseguiria construir sem ele. O adolescente cuspindo fogo no frio cortante de Londres, simplesmente porque aquela era a primeira vez na vida em que alguém realmente olhava para ele. O jovem marido que recuou de tudo o que a indústria estava começando a lhe oferecer, apenas para sentar-se ao lado da cama de sua esposa por 4 longos anos, atravessando tratamentos, medo e a exaustão específica que só conhece quem ama alguém que está lutando desesperadamente para não ir embora. E, acima de tudo, o Smoking nunca mostrou o homem que enterrou Cassandra, o homem que enterrou Charlotte, o homem que ficou de pé diante de 2 túmulos marcados pela mesma doença cruel e que, de alguma forma inexplicável, encontrou uma maneira de transformar ambas as perdas em algo que continuará ajudando pessoas que ele jamais terá a chance de conhecer. O ator que recebeu James Bond de bandeja teve o papel arrancado de suas mãos, lutou para recuperá-lo e, no fim, o perdeu novamente. E que, a cada uma dessas vezes, respondeu não com amargura ou ressentimento, mas com a determinação silenciosa e quase teimosa de alguém que aprendeu muito cedo que a única coisa realmente confiável na vida é a sua própria vontade de continuar seguindo em frente. Este é o marido que escolheu Kelly sem reservas e defendeu essa escolha publicamente sem pedir desculpas a ninguém. O pai que adotou filhos que não eram biologicamente seus, simplesmente porque entendia, de dentro para fora, o que significa ser uma criança que precisa desesperadamente ser a escolha de alguém. O pintor que se senta sozinho, apenas com a tela e as cores, naquele mesmo silêncio que um dia o aterrorizou e que agora encontra ali algo muito próximo da paz. O que uma vida como essa nos ensina? Talvez nos ensine isto: que as coisas que nos quebram raramente são as coisas que nos definem. O que nos define é a decisão, tomada em silêncio, repetidamente e quase sempre sem nenhuma plateia, de continuar caminhando de qualquer maneira, de ter a coragem de amar de novo depois de uma perda devastadora, de estar presente para os filhos quando estar presente é a coisa mais difícil e dolorosa do mundo, de deixar o seu rosto envelhecer, o seu cabelo ficar grisalho e permitir que a sua imagem de invencibilidade, tão cuidadosamente construída, amoleça e se transforme em algo muito mais honesto e infinitamente mais durável. Pierce Brosnan nunca foi de fato James Bond. James Bond foi simplesmente o papel que deu ao mundo um motivo para prestar atenção por tempo suficiente até notar o homem real por trás do mito. E o homem real, o menino abandonado de Drogheda, o engolidor de fogo nas ruas frias, o marido enlutado, o pai devotado, o pintor, o ativista, a pessoa que passou 7 décadas inteiras aprendendo o que significa verdadeiramente pertencer a algum lugar, é consideravelmente mais interessante do que qualquer espião fictício jamais poderia ser. Porque Bond sempre sobrevive através de suas habilidades, de seus aparelhos tecnológicos, do tempo perfeito e da arquitetura sempre conveniente de um roteiro de cinema. Pierce Brosnan sobreviveu através de algo que não pode ser escrito em nenhum roteiro. Ele sobreviveu através do amor, através da perda, através da decisão inabalável, tomada repetidas vezes ao longo de uma vida inteira cheia de motivos para desistir, de permanecer com o coração aberto para ambos. E esse, não o Smoking, não a franquia gigante, não os 2 bilhões de dólares nas bilheterias, é o legado que sobreviverá a todo o resto. Não a história do espião brilhante que salvou o mundo,
mas a história real do homem que, contra todas as probabilidades, conseguiu salvar a si mesmo. Se você gostou deste vídeo, curta e se inscreva no canal. 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 E se inscreva no canal.